compartilhar aqui. Todo mundo vendo? Sim. Pronto. Eu sinto. Pode começar. O primeiro é o Alexandre, né? Pode começar, Alexandre. Então, olá pessoal. O tema do nosso seminário de odontologia legal diz respeito ao Código de Ética Odontológica, mais especificamente o capítulo 13, que vai discorrer sobre a questão do magistério. Pode passar. O nosso grupo é constituído por Anderson Arruda, Cíntia Olinda, Francisco Samuel da Costa, Jonathan Jaime, Lorena Souza de Bonfim, Lucas Moreira de Araújo e, por mim, José Alexandre. Pode passar. O capítulo 13 se inicia pelo artigo 34, que estabelece que no exercício do magistério, o profissional inscrito exaltará os princípios éticos e promoverá a divulgação deste código, uma vez que as práticas profissionais do profissional de odontologia devem ser norteadas pelos princípios estabelecidos no Código de Ética. No que diz respeito à questão do magistério, não há exceção. Pode passar. O artigo 35 vai estabelecer algumas situações que constituem infração acerca do exercício do magistério pelo profissional de odontologia. Passa. O primeiro inciso desse artigo estabelece que utilizar-se de paciente ou aluno de forma abusiva, seja em aula ou pesquisa, constitui uma infração do Código de Ética. É importante ter em vista que, no processo de ensino e aprendizagem, professor, paciente e aluno são protagonistas, uma vez que, para que eu tenha a produção de novos conhecimentos científicos, não tem como indissociar uma coisa da outra. Eu tenho o paciente que está ali com uma necessidade para ser tratado e, de certa forma, vai ser o meu objeto de estudo, e eu vou ter professores mediando as intervenções realizadas para obtenção desses conhecimentos, seja através da pesquisa, seja também intermediando os processos que vão ser necessários para tratar a queixa do paciente durante determinado período de tempo. Nos próximos incisos, a gente vai se aprofundar nas questões que caracterizam essas infrações, tanto em relação ao paciente quanto em relação à pesquisa. Pode passar. Bom, pessoal, então, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o inciso 2, né, que é eximir-se de responsabilidade nos trabalhos executados em pacientes pelos alunos. A gente sabe que o curso de odontologia, ele tem uma carga horária prática, né, de presença na clínica, muito extensa. Então, a gente tem que observar alguns pontos, né, principalmente do Código de Ética, para que a gente possa fazer o melhor atendimento possível. Como o Alexandre já falou, no consultório, né, na clínica, a gente tem, da faculdade, a gente tem uma relação basicamente em 3 esferas, né, ou seja, professor, aluno e paciente, né, então precisa ter uma certa harmonia entre essas esferas para que o atendimento seja de qualidade. E em relação a esse inciso 2 da responsabilidade, em alguns casos, alguns professores acabam não observando esse inciso, muitas vezes não só por eles mesmos, mas pelas próprias questões que estão envolvidas no atendimento e no sistema da universidade, vários fatores. Eu coloquei aqui alguns fatores para a gente falar, como, por exemplo, a estrutura, né? A gente pode ver nessa imagem aqui, por exemplo, que eu coloquei, que é da UFC de Sobral, onde a gente vê, geralmente esse é o padrão das clínicas, né? A gente tem
um corredor e dos dois lados do corredor a gente tem esses boxes, né, onde vai ser atendido, cada paciente vai ser atendido em um box por uma dupla, geralmente. E geralmente nessas clínicas estão presentes, né, 1, 2, 3 professores, dependendo da disciplina. Então, pela própria estrutura e pela demanda, também, às vezes, nós temos uma demanda muito grande de pacientes, onde os próprios alunos, às vezes, não conseguem nem dar conta, às vezes sobram pacientes para outros turnos, para outras duplas. Então, pela própria demanda, às vezes fica um pouco difícil, o professor está sempre ali acompanhando, né, todos os casos, de pertinho, observando tudo que está sendo feito. Então, esse é um ponto a ser considerado. O segundo ponto, em relação à marcação de pacientes, né, em relação a essa relação, ela é feita de forma, o aluno, geralmente, né, nas disciplinas, geralmente é o aluno que busca os pacientes, né, que vai atrás de marcar os pacientes, né, esse é um ponto que talvez seria mais interessante se o professor participasse de uma forma um pouco mais ativa nesse ponto, né, a gente teria ali um atendimento melhorado, né, e esse terceiro ponto, né, em relação à documentação e os seminários, é uma prática geralmente que acontece, né, nessas disciplinas de clínica, de consultório, onde esse terceiro ponto é justamente uma forma de suprir uma parte dessas deficiências, né? Por exemplo, quando no final do semestre de uma disciplina, o seminário ele vai ser a prova e o relato daquele caso que foi feito na dupla. Então, essa é uma maneira que foi estipulada dos professores e até dos colegas acompanharem os casos que estão sendo atendidos na faculdade. Mas é importante a gente salientar que essa parte dos seminários, ela não substitui o acompanhamento ativo do professor, né? A gente sabe que o professor acompanhando ali ativamente, estando sempre perto, estando sempre acompanhando, é mais interessante do que ter só o seminário, né? O seminário em si, sozinho, ele não contempla, né, 100% o atendimento. Tem também a questão da monitoria, né, que às vezes alguns professores, em alguns casos, acabam não participando ativamente desse atendimento, porque pode contar com a ajuda dos monitores e às vezes até de residentes, né, que passaram por um processo seletivo e estão ali na cadeira para ajudar, né, na disciplina. Tem também as questões das reuniões, que alguns professores, às vezes, durante um atendimento, recebem um chamado, né, de alguma reunião, de departamento, às vezes até trabalhos acadêmicos, né, como eu coloquei aqui no outro ponto, orientação de trabalhos da pós-graduação, reuniões. Então, tudo isso acaba interferindo nessa parte de responsabilidade do professor no atendimento aos pacientes da universidade executado pelos alunos. Vai passar. Aqui nesse slide eu coloquei uma parte de um edital de monitoria, por exemplo, só para a gente lembrar que a responsabilidade do professor, o inciso, ele aborda essa parte dos pacientes, né, na clínica, mas para a gente lembrar também que existe a responsabilidade também fora da clínica, né, não apenas dentro da clínica, mas fora da clínica também. E aqui do ladinho eu coloquei um depoimento de uma paciente que foi atendida numa universidade, e ela colocou aqui, né, estou com parestesia por negligência do professor dentista, que deixou a aluna mexendo no meu dente ciso por mais de 2 horas e meia. De acordo com o procedimento correto, o aluno tem um período de tempo para que realize a extração, e se não conseguir durante esse tempo, o professor deve assumir e finalizar o procedimento. Por isso não ter acontecido, eu estou com uma sequela muito desconfortável, mordendo o lábio toda hora, ao tentar comer e mastigar. Aqui, claro, só pelo depoimento a gente não pode dizer quem está certo e está errado, né? A gente precisa ouvir os dois lados, a gente precisa ver a situação, as condições, a ficha da paciente, né? Porque aqui é a percepção da paciente, mas provavelmente o que ocorreu aqui talvez foi uma falta de comunicação, porque alguns procedimentos cirúrgicos, eles podem gerar, né, dependendo do caso, dependendo do procedimento. Então, talvez o que faltou foi um pouco de comunicação, né? Talvez informar a paciente que poderia ocorrer, a paciente que não deixa claro, né, se foi informada, se não foi. Então, aqui mais só para a gente lembrar mesmo, só para a gente resgatar e frisar um pouquinho mais essa questão da responsabilidade do professor nos procedimentos que são realizados nos pacientes. Pode passar. Boa noite, pessoal. Eu vou continuar com o inciso 3, capítulo 13 do artigo 35,
que constitui infração ética utilizar-se da influência do cargo para aliciamento e ou encaminhamento de pacientes para a clínica particular. Pode passar. Este inciso do Código de Ética não é exclusivamente para o cirurgião dentista, também é atribuído para todos os profissionais em relação à odontologia, como profissionais técnicos e auxiliares. Pode passar. O que significa? Significa que o professor de uma universidade que ministra uma especialização, mestrado ou doutorado, valendo-se do status acadêmico, utiliza o cargo que ocupa para obter uma vantagem indevida. Pode passar. É infração ética levar pacientes da universidade para o consultório particular, oferecer melhor serviço, tratamentos com baixo custo, maior disponibilidade de tempo no tratamento. Pode passar. O inciso 3 do capítulo 13 do Código de Ética de Odontologia repercute desde o inciso 7 do artigo 20, que indica agenciar, aliciar ou desviar por qualquer meio paciente de instituição pública ou privada para clínica particular, sendo que a influência do cargo de docente o meio para tanto. Nesse contexto, pessoal, este inciso também considera a infração ética ao aproveitamento do cargo público. Pode passar. Nós também devemos considerar que o inciso 9 do artigo 117 da Lei 8.112, mais conhecida como Estatuto do Servidor Público, destaca que é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Ou seja, este inciso considera ao cirurgião dentista, professor e servidor público civil da União e das funções públicas federais. Pode passar. Bom, boa noite, pessoal. Seguindo com a apresentação, segundo o artigo 35 do Código de Ética Odontológica. Pode passar? Segundo o artigo 35, no inciso C, infração ética, participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos. Esta infração é regulada pela Lei 9.434, que foi criada no 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. Esta lei sofreu mudanças determinadas pela Lei número 10.211, que ela determina quais estabelecimentos são autorizados a praticar o transplante, como ele funciona e as sanções em caso de descumprimento de suas normas. Além disso, tem como princípio o benefício tanto de receptores como doadores, e deixa claro que essa doação tem que ser gratuita. Sendo que a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento são consideradas pela lei de doação gratuita, o comércio de órgãos, que tem valor monetário ou financeiro, é considerado ilegal. Pode passar? Também, de acordo com a Lei 9.434 de 1997, é permitida a doação de órgãos para transplante ou outro fim terapêutico post-mortem ou intervivos. Porém, há limitações para isso. Aqui, como se vê no slide, como se percebe no artigo 1, o qual diz que a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou post-mortem para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta lei.
que esta lei limita a possibilidade do tratamento à gratuidade da doação. Quer dizer que o transplante tem que ser de caráter de doação e gratuito. Ademais, a doação post-mortem está condicionada aos artigos 3º e 4º da lei, que trazem o seguinte. O artigo 3 refere-se à retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento. Deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante. Estes 2 médicos que diagnosticarão a morte encefálica deverão basear-se em critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. E no artigo 4, que trata-se da retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente. Esse tem que ser maior de idade e firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Pode passar? Já a doação inter vivos, ou seja, depois de comprovada a morte encefálica, ou a doação entre pessoas vivas, é limitada pelo artigo 9 da lei, que diz que é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos, ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau. Ou o transplante também pode ser em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial. A doação inter vivos é regulado também pelo artigo 4º, que, como já foi explicado, o doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. Pode passar, por favor? Com relação a essa lei 9.434, que foi criada em 4 de fevereiro de 1997, o dente passa a ser considerada como um órgão. Então, o que fala de doação de órgãos para transplante ou outro fim terapêutico post-mortem, segundo esta lei, os dentes são reconhecidos como órgãos. Dessa maneira, tanto a venda como a compra de dentes passou a ser considerada ilegal, se enquadrando no mesmo artigo 15 do Código Civil Brasileiro. Então, se a compra ou venda de dentes é ilegal, e sabendo que são de muita importância para um treinamento dos cirurgiões dentistas em formação, onde podemos encontrar esses dentes humanos, sem entrar no mérito da infração? Aí pode passar, por favor? Então, esses dentes podemos encontrar no banco de dentes humanos, que geralmente são dentes provenientes de doações. É neste banco de dentes humanos que a gente pode conseguir dentes para treinamento ou pesquisas sem entrar no mérito da infração. E qual a funcionalidade e objetivo desses bancos de dentes? Seu propósito é suprir as necessidades acadêmicas, fornecendo dentes humanos para pesquisa ou para treinamento laboratorial pré-clínico dos alunos. Desta forma, os bancos de dentes visam eliminar o comércio ilegal de dentes, que frequentemente se apresenta nas faculdades de odontologia. Além disso, o objetivo dos bancos de dentes é que, por meio de atividades educativas, palestras, cartazes e folders, procuram conscientizar tanto a comunidade leiga quanto a científica da importância cultural, bioética, social, legal e moral da sua experiência como um banco. Geralmente, esses dentes são provenientes de doações. Qualquer pessoa ou profissional de odontologia pode doar o banco de dentes humanos. O dente pode ser decíduo ou permanente, seja sadio, cariado, restaurado ou amarelado. Pode passar? Então, pelo apresentado e pelo explicado, segundo as minhas considerações finais, ouvi que a remoção do órgão dental é ainda um ato comum nos estabelecimentos de assistência odontológica, e na maioria das vezes ainda não existe um destino apropriado a esse alimento extraído.
Portanto, os cirurgiões dentistas e os acadêmicos devem estar cientes das obrigações, da ética e dos aspectos legais do destino destes dentes extraídos, procurando por meio de campanhas de conscientização o amadurecimento ético para encaminhamento dos dentes a um banco de dentes. Então, de um modo geral, depois da extração de um dente, seja no consultório particular ou do Estado, o ideal seria que eles sejam encaminhados para um banco de dentes. Só assim, evitaríamos infringir as leis que regulam este tráfico de órgãos. Pelo exposto nesta apresentação e tendo conhecimentos desta lei, fica evidente que o profissional que não se adequar às normas vigentes estará infringindo os dispositivos legais, podendo assim sofrer desde punições administrativas, como uma simples advertência confidencial, pode ser também como cassação do exercício profissional, até consequências na esfera civil e penal, correndo riscos de ser penado. Estas sanções estão previstas no artigo 40 do Código de Ética Odontológica. Pode passar. Boa noite, pessoal. Eu fiquei, então, responsável pelo inciso 5, que diz respeito a ser considerado infração ética odontológica, permitir a propaganda abusiva ou enganosa de cursos de especialização, aperfeiçoamento e cursos de atualização. Então, esse inciso, ele é relativamente novo, ele passou a entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, e ele caracteriza como enganosa qualquer propaganda com finalidade publicitária, então qualquer veículo publicitário que traga ao público cursos de especialização, de aperfeiçoamento ou de atualização em odontologia e que contenham, dentre as suas informações, tanto parcialmente quanto inteiramente, informações falsas. E essas informações falsas, elas também dizem respeito a alguma informação que leve o consumidor ao erro, como, por exemplo, omitir alguma informação que seja de grande importância para o entendimento daquele anúncio e que leve ao consumidor a algum erro, a algum equívoco. Pode passar. Então, para explicar melhor o que esse inciso traz, eu trouxe alguns exemplos. Esse exemplo eu tirei do site Reclame Aqui, que cita uma faculdade daqui do Brasil, que é uma faculdade de São Paulo, e que esse aluno, ele se matriculou em um curso de pós-graduação em odontologia, onde ele cita aqui, eu grifei, que esse curso oferece 10% de desconto para os alunos que já finalizaram um curso de pós-graduação nessa faculdade. E aí ele cita também que os boletos, ele recebeu os boletos, nenhum dos boletos estava aplicado esse desconto de 10%, e ele teve que pagar no decorrer do curso o valor integral. E aí ele ficou esperando, ele ligou para a instituição, eles pediram para ele aguardar uma resolução lá deles, e ele disse que essa resolução nunca chegou e ele teve que pagar realmente o valor integral. Então, isso diz respeito a uma infração ética, já que o curso prometeu, né, através de uma propaganda, que os alunos que tinham essa especialização já concluída teriam direito a esses 10% de desconto. Ele cita que apresentou essa comprovação, que ele já tinha uma pós-graduação concluída, mas não foi aplicado esses 10% de desconto. Então, assim, a gente pode considerar que essa propaganda quis atrair o cliente, mas realmente não foi aquilo que estava dizendo. Pode passar, por favor. E aí eu fui pesquisar no site dessa faculdade citada se realmente esses descontos eles costumam ser aplicados. Essa faculdade, ela existe em vários locais aqui do Brasil, ela está em São Paulo, em Curitiba, então tem realmente vários polos aí dessa faculdade, e eles têm um site geral, e realmente nesse site geral, quando a gente vai olhar aí as questões dos descontos nos cursos de pós-graduação, realmente eles colocam esses descontos de 10% nas mensalidades dos ex-alunos já dessa faculdade, alunos que já concluíram esses cursos de pós-graduação, têm direito realmente a esses 10% de desconto.
Mas aí eles continuam com algumas exceções de alguns polos que não teriam esse desconto. Mas aí fica a dúvida, será que nessa propaganda eles deixavam isso explícito? Porque senão realmente constitui infração ética. E existem também outras reclamações em relação a essa aplicação de desconto de 10% de outros alunos que realmente não conseguiram esse desconto. Então, essa falta também de esclarecimento também constitui infração ética. Pode passar. Outro exemplo que eu trouxe foi de um curso de formação profissional em auxiliar de dentista e saúde bucal. Esse curso, ele acabou sendo... foi levado o caso para a justiça, porque houve a matrícula dos alunos, e aí no final do curso, esses alunos, eles descobriram que eles não poderiam, o curso não era reconhecido pelo CRO, então eles não poderiam atuar ao final do curso, porque não foi explicitado a quantidade de horas ofertadas pelo curso, e aí, segundo a Lei 1889 de 2008, o curso ele precisa ter no mínimo 300 horas aulas para valer, e no caso, esse curso não ofertava esse mínimo de horas, e além disso, não repassava isso para os alunos que estavam se matriculando. Então, ao final, essa turma não recebeu ali, não pôde ter essa certificação e atuar, e isso também se constitui como uma infração, porque não houve essa comunicação. Então, no primeiro caso, a gente vê uma propaganda enganosa, onde eles prometem os 10% de desconto, e esses 10% de desconto não existe, e agora nós temos uma omissão de informação, onde teve esse curso de formação profissional, em que as horas ofertadas não eram suficientes e isso não era comunicado. Pode passar. Outra coisa também que é interessante ser citada é em relação aos cursos de especialização para alunos ainda na graduação. Esse artigo é um artigo de 2008 e ele cita que uma pergunta ainda que precisa ser respondida para que muitas questões éticas elas sejam bem estabelecidas é se alunos que ainda estão cursando a graduação, ou seja, que ainda não têm o diploma em odontologia, eles podem frequentar os cursos de pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento. Porque a gente sabe que nesses cursos de aperfeiçoamento, em muitos casos, em quase todos, o profissional ele vai atender o paciente. E atender o paciente no âmbito da faculdade é uma questão. Atender o paciente em um aperfeiçoamento, um curso de aperfeiçoamento é outro, porque entende-se que o profissional ele tem o CRO registrado. Então, fica aí esse questionamento ainda existente se o aluno ele pode atender nesses cursos de aperfeiçoamento, se ele pode participar. Então, enquanto essa questão não for respondida, ainda pode-se então ofertar. Fica aí esse questionamento, não seria o ideal. Então, esse artigo, ele conclui dizendo que é necessário que haja, por parte do CFO, essa especificação dos cursos de aperfeiçoamento, deixando bem claro que seria, então, proibida a participação dos alunos, porque a gente sabe que fora da faculdade a gente não pode estar atendendo aluno. Então, também não podemos atender num curso de aperfeiçoamento ou um curso de atualização, mas isso tem que ser deixado claro. Pode passar. Bom, boa noite, gente. A parte do meu inciso fala sobre o inciso 6º do Código de Ética do Magistério, fala sobre que aproveitar-se do aluno para obter vantagem física, emocional ou financeira. Tendo como esse pressuposto, eu iniciei com uma pergunta de que se intitula do qual: quais seriam os exemplos em que dê respeito a esse preceito ético, né? E assim, fazendo a minha pesquisa, eu encontrei uma chat que falava que uma aluna ela denuncia assédio e agressão de professor na odontologia da UFRJ.
JF. Sobre esse caso, como o subtítulo diz, que o estudante disse que ele a trancou em uma sala e a empurrou contra a parede. O professor não foi encontrado pela PMF e a polícia ainda foi apurar o caso, né? Sobre nessa apuração, onde se encaixaria essa parte dele se aproveitar da aluna, né? Em que ela relata do seguinte forma a vítima relatou, né? Que em algum momento ela teria chamado o professor pelo nome e ele pediu para que ela saísse da sala, onde estavam os outros alunos, e eles foram até outra sala reservada, onde ele trancou a porta, agarrou-a pelo braço, forçou-a contra a parede e colocou o corpo bem próximo dela. Isso tudo em função de quê? De que o professor não aceitava de que o aluno chamasse o nome dele. Isso em questão do respeito e a posição do professor frente ao aluno, né? Dessa forma ele se revoltou, se indignou, ficou contornado com essa situação e realizou todas as ações contra a aluna, né? Seguindo o procedimento, após soltá-la, ela continuou na aula, depois dessa ação que ele fez contra ela continuou na aula, e o professor passou a ofendê-la, dizendo que a universidade não se formaria no fim do ano, porque não teria competência para passar em 3 disciplinas com eles. É aí que entra essa questão. Onde é que vai se encaixar essa parte de se aproveitar? Essa questão dessa parte do professor se aproveitar abre portas para inúmeras situações em que, como ele deixou claro de que ela não se formaria no fim do ano porque ela não teria competência, e como essa atitude dele de forçar a agarrar pelos braços podem abrir a outras situações em que ele pode se aproveitar da situação em que essa aluna já se encontra, né? Ou seja, praticamente ela virou uma marionete por esse professor. Qualquer condição que esse professor sujeitar a ela, se ela não denunciar, se ela ficar calada, ela vai ter que se submeter a todos os tipos de situação que esse professor vir a impor a ela, né? Sendo que, como a diferença de posição de aluno e professor é óbvia e o poder entre eles dois é claro e decisivo, né? Dessa maneira, fica-se numa situação de aproveitamento tanto emocional como psicológico, né? E nessa questão de se aproveitar em questão de poder, né, também. Na universidade, a gente se lida principalmente com adultos, né? Tanto aluno como professor, nós estamos ali num ambiente em que estão adultos trabalhando, em que entre eles nós temos os mais diversos interesses, os mais diversos conceitos e valores totalmente diferentes, né? Haja vista de que na universidade o número de pessoas estrangeiras também é muito grande, com valores, interesses, conceitos diferentes, né? Em que no ambiente universitário, nós devemos ter uma harmonia totalmente completa entre esses conceitos, né? Dessa maneira, o professor ele deve atuar como mediador, né? E facilitador do processo de ensino, né? Na aprendizagem, não como única fonte de conhecimento. Por exemplo, pode haver uma disciplina em que um processo cirúrgico seja feito de tal forma, né? Tenha N formas de se fazer. Dessa maneira, tem um professor em que tem aquela decisão firme de que somente o processo que eu ensino, a forma de fazer que eu ensino é válida e eu só quero que o aluno faça essa forma. Sendo que tem outras maneiras também de se fazer, como por exemplo, citando um exemplo, extração de dentes. Nós podemos resolver de várias formas, né? Como técnica primeira, técnica segunda, técnica terceira. Mas imagine como o professor ele tem ensinado e só quer que faça aquela forma, por exemplo, a forma segunda. Pronto, técnica segunda. Você só vai fazer essa, eu só aceito essa daqui. Então, é uma forma do professor se aproveitar em questão de poder, né? Porque o aluno ele fica sujeito, né? Ou seja, seus interesses, seus conceitos, como estão no ambiente de adultos, não estão sendo respeitados, né? Então, é uma forma de se aproveitar, né? O que abre, portanto, uma janela de desigualdade de níveis de poder, né? Já que tem a relação aluno e professor, né? Em vez de o professor ser um facilitador, ele está sendo ali meio que
um barrador, né, uma barreira ali para o processo de conhecimento e aperfeiçoamento do aluno em si, né? E dessa maneira abre formas de controle desse aluno, né, do qual vai limitar a sua liberdade ali dentro da universidade, sobre os seus procedimentos e formas de conhecimento, né, o que difere totalmente dos conceitos que a universidade defende, né? Ah, Deixa eu completar aqui uma questão de forma de poder. Eu me lembro de uma vez em que eu estava numa cadeira de. Numa cadeira, não me esqueci o nome da cadeira, mas eu me lembro que eu tinha que fazer uma educação em saúde bucal para uma família que tinha que vir no dia, no posto de saúde, e ela não chegou, a família não veio, não sei por qual motivo, mas naquele dia eu fiquei totalmente sem atividade para fazer. Dessa maneira, o professor que estava lá, ele me fez a seguinte solicitação: Lucas, já que você não está fazendo nada hoje, eu preciso de que você faça o seguinte: você vá aí ao redor da área do posto, porque o posto era bem grande, e você vá conversar com os profissionais e você vai propor a eles, porque vai abrir uma eleição de conselheiros da saúde. Então você tem que fazer, você vai atrás dos profissionais, conversa com eles e oferta se eles querem ser candidatos para serem conselheiros de saúde, né? Então, dessa maneira, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o professor se aproveitou de mim na minha questão agora de ir atrás de fazer um trabalho que não é nem meu de aluno, né? Mas poderia, como estaria no posto de saúde, se fosse em questão assim, faça ali uma educação em saúde bucal numa pessoa que está ali na fila esperando seu atendimento, ótimo, seria cabível ao meu trabalho quanto à minha disciplina que eu estava fazendo, quanto ao objetivo dela que estava sendo imposto a mim, né? Mas ir atrás de eleitores não, de candidatos para ser conselheiro de saúde, isso aí já seria uma forma totalmente diferente e foi uma questão que o professor se aproveitou ali, né? Então, sobre a questão de se aproveitar emocional e psicologicamente, né? Há casos em que o descuido do aspecto relacional pode levar a situações constrangedoras, né? Por exemplo, quando estamos numa clínica ali, né, o professor ele está ali todo o tempo andando, vendo ali os processos que a gente está fazendo e perguntando, né, sobre como está sendo feito, como é que está indo, né? Alguns professores, pode ser alguns casos, pode ser que na nossa universidade tenha, não tenha, né? Eles têm o costume de dar repreensões ao acadêmico, né, na frente dos pacientes, e que isso causa muitas vezes desconforto e às vezes desestímulo do aluno, né? Como por exemplo, você está fazendo um processo ali, você deu um descuido ali, o professor viu e ele lhe chamar a atenção ali na frente do paciente, né? Sobre a sua ação ali, de forma que você cause um desconforto, tanto você como o paciente ali na hora, né? Fique aquele clima não tão agradável, né? Dessa maneira, isso é uma forma também de repressão, tanto emocional como psicologicamente, não para aquele aluno, mas sim para os outros que estão na mesma sala, né? Porque às vezes o professor pode falar em voz alta, né? Isso para todo mundo ouvir. Então, dessa forma, os outros alunos, eles ficam em um estado de tensão, né? A perceber que pode acontecer o mesmo ali com eles, né? Dessa forma, isso se caracteriza uma forma de se aproveitar dessa questão psicológica dos alunos, né? Para sempre botar eles e que o aluno fique na cabeça de que, tenho que estar todo o tempo ali com conteúdo, não posso fazer nada errado, porque senão vai me acontecer isso, isso e isso, que o professor vai chamar a atenção na frente dos pacientes, né? E isso é uma forma também de se aproveitar psicologicamente do quadro do aluno, né? Boa noite. Eu vou falar sobre o inciso 7, né? Que o inciso 7, ele se constitui como uma infração ética ao aliciar pacientes ou alunos, oferecendo vantagens e benefícios para curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização. Pode passar. Eu não achei nenhum caso, assim, nenhuma notícia relacionada, mas
no site do CRO, ele respondia a questão do que é o aliciamento de pacientes e quais são suas implicações. E aí, de forma simplificada, o aliciamento de paciente ele é uma prática de concorrência desleal, vedada pelo Código de Ética, que consiste em chamar para si ou para outrem os pacientes alheios, sejam eles de colega. É importante esclarecer que se um paciente procura uma clínica para se tratar, em regra, esse paciente, ele, entre aspas, pertence à clínica, e não ao dentista que atendeu ele. Então, caso esse cirurgião dentista se desvincule daquela clínica, ele deve evitar chamar para si aqueles pacientes. E quem pratica aliciamento incorre em infração ética sujeita a processo ético no âmbito do CRO, bem como pode sofrer tanto processo judicial pelos danos materiais e morais que provocar. Pode passar. E no próprio artigo 13, no seu inciso 1, ele já caracterizava como infração ética agenciar, aliciar ou desviar pacientes de colega de instituição pública ou privada. O inciso em questão estende a infração ética caracterizada pela sedução também aos alunos, bem como especifica a finalidade que é para cursos de aperfeiçoamento, atualização ou especialização no quais os professores poderiam obter vantagem. E cabe ressaltar que o paciente desviado para os cursos citados provavelmente já passou por algum processo de triagem envolvendo gastos com recursos físicos e humanos na entidade ou instituição de origem. Então, ou seja, os cursos citados poderiam se beneficiar do trabalho de triagem realizado nas instituições lesadas, além de desprover a lista de pacientes triados para atendimento na própria instituição de ensino. Passa. E o artigo 8, ele constitui infração ética por utilizar-se de formulário de instituição de ensino para atestar ou prescrever fato verificado em consultório particular. Passa. Pode passar. Eu também não achei nenhum caso relatado sobre isso. Passou demais. Voltando. Não achei nenhum caso relatado sobre isso, mas ele se revela uma ação que incorreria em uma forma de utilitarismo de boa imagem e reputação da instituição de ensino para fins particulares. Ou seja, tipo, o consultório ele utilizaria da reputação de uma faculdade que, por exemplo, tem um atendimento especializado bem conhecido e bem renomado para benefício próprio, entende? E é basicamente isso, seria um inciso. Pode passar. O inciso 9 diz o seguinte, que permitir a prática clínica em pacientes por acadêmicos de odontologia fora das diretrizes e planos pedagógicos da instituição de ensino superior ou de regular programa de estágio e extensão constitui uma infração e, em decorrência disso, vai ser preciso responder pela violação deste inciso, tanto o professor quanto o coordenador de respectiva atividade. Passa. Na prática, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem um caso que foi de alguns meses atrás, onde um estudante de odontologia atendia pacientes sem supervisão e ele foi indiciado por exercício ilegal da profissão no Distrito Federal. Isso porque ele estava, na época, no 7º semestre e estava atendendo pacientes como se ele fosse um cirurgião dentista já formado. Vamos supor que nesta situação prática, hipoteticamente, a clínica onde esse estudante estava atendendo esses pacientes fosse, de alguma forma, de um professor do curso de odontologia ao qual ele estava vinculado e que a coordenação do curso tivesse ciência
desse atendimento indevido na clínica desse professor do curso por um aluno do curso. Segundo o inciso 9º do Código de Ética do capítulo 13, isso constitui exercício ilegal da odontologia. E esse professor e esse coordenador que estavam, de certa forma, consentindo com a continuidade desses atendimentos, em vez de permitir que esse estudante continuasse fazendo esse exercício ilegal da odontologia, eles deviam denunciar, para que isso fosse interrompido. E, em decorrência desse consentimento, os dois profissionais vão ser responsabilizados pela conduta do estudante, e ambas as partes vão receber as devidas punições. E é isso, gente. Obrigado. Essa foi a nossa apresentação acerca do Código de Ética Odontológico. Essas são as referências que foram incluídas para constituir esse trabalho. Obrigado.